E aí, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no YouTube. E dessa vez eu resolvi trazer uma atualização de mercado, na verdade, como que você revisa as suas análises passadas e entender também o como aquilo mudou da última vez que você analisou. Realmente entender se naquele momento nós tivemos uma reversão ou até mesmo se perdeu total sentido a tua análise, tá? Como você pode ver, nós estamos num momento mais preocupado do mercado cripto. Na verdade, é um momento onde o dólar americano se fortalece bastante. Fazendo uma análise somente por cotações, você já vai entender isso. Temos o DXY subindo 0,7, o que é bastante para uma moeda. O índice Nasdaq e o S&P 500 caindo 0,7. Temos aqui Bitcoin caindo 3,4, o que é bastante para o Bitcoin, e puxando as altcoins para movimentos muito próximos de 7, 8%. Então, é um movimento de pânico dentro do mercado, liquidação forte, e você percebe que a Tether, né, a principal representante do mercado tradicional, quando nós estamos falando de moeda fiduciária, o dólar americano de forma digital, ele está listado aqui com uma alta de 4,4% na sua dominância do setor cripto, beleza? Então é bem importante esse momento. Aqui abaixo, os principais pares contra o dólar americano caindo forte. Dólar australiano, euro-dólar, libra-dólar, caindo muito próximo de 0,8 e também franco suíço e iene também se depreciam em relação ao dólar, no caso o dólar subindo 0,7 e 0,6. Tá, vamos entender um pouco mais desse cenário. Hoje, no momento em que eu estou gravando, independente da temporalidade desse conteúdo, nós tivemos a divulgação do PIB dos Estados Unidos e mais alguns outros dados complementares. Para você entender um pouco mais desse contexto, o que nós estamos passando, o mercado ele vem sempre se preocupando com dois principais pontos: crescimento econômico e inflação, da qual o crescimento ele não está fluindo para o lado, não está convergindo para um lado onde nós podemos olhar a inflação também em redução. Deixa eu te explicar um pouco mais. A inflação ela vem sendo combatida com uma taxa de juros mais alta há alguns anos e ainda assim não entrou dentro da meta de 2% lá do Fed. E o mercado de trabalho com essa taxa de juros alta por um longo tempo começou a ceder, começou a demonstrar fragilidade. Então nós estamos num momento onde nós reduzimos juros para favorecer o mercado de trabalho, favorecer o crescimento econômico. Mas isso desfavorece a inflação, pois juros mais baixos podem trazer efeitos inflacionários há alguns meses à frente. Até porque nós estamos sentindo um pouco mais dos efeitos das tarifas que o Trump trouxe com essa nova forma dele governar. Então a gente tem que ficar de olho nesses principais pontos. Hoje nós tivemos dois dados em relação exatamente a isso. Um dado voltado ao mercado de trabalho, tá? Mostrando para a gente um pouco mais do crescimento, e outro dado ainda mais importante sobre crescimento, que é o PIB. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu estou com o calendário econômico aberto. Se a gente for dar uma olhada aqui, lá às 9h30 da manhã, nós tivemos o PIB dos Estados Unidos, o trimestral, vindo não somente em linha do que era esperado, veio bem acima, do qual o trimestral aqui a gente já consegue perceber de 3,3 veio 3,8, 0,5% acima, isso é um número gritante, muito importante, tá? Melhor do que o esperado. E aqui alguns outros complementares, né, do índice de preços do PIB, a parte também aqui de vendas. Esse índice de preços do PIB vindo acima, tratando-se de índice de preços, foi um ponto que trouxe preocupação e que provavelmente tem parte em relação a essa alta do dólar no dia de hoje, beleza? Um pouco mais abaixo, tem aqui PIB na parte de vendas, de 6,8 veio 7,5, o que também é alto. E vamos lá, núcleo de encomendas de bens de capital. Por mais que são dados que não estão classificados como mais importantes, às vezes para você ter um entendimento do porquê o mercado está se movimentando dessa forma, é importante que você faça a leitura dessas entrelinhas também. Então tá lá, de 0,1 negativo veio 0,6 positivo, tá? Consideravelmente relevante. Um pouco mais abaixo, pedidos por seguro-desemprego, da qual era esperado 233, veio 218. O que a gente começa a entender? Qual é o recado que esses dados de hoje nos trouxeram? De que, apesar do mercado de trabalho demonstrar uma certa fragilidade, o que talvez pode ter algum certo efeito específico para esse setor econômico, o resto segue fluindo bem. Esse PIB dos Estados Unidos veio forte, mostrando que a economia ainda segue pujante, e até mesmo pedidos por seguro-desemprego, né? Mesmo falando do setor do mercado de trabalho que vem demonstrando desaceleração, esse dado
de 218 mil pedidos por seguro-desemprego tem sido relativamente baixo de vários períodos, desde o final de julho, beleza? Então é interessante acompanhar que muito provavelmente, no atual cenário onde o mercado precificava vários cortes de juros, um mercado de trabalho não tão ruim, com um PIB extremamente positivo, nos mostra um possível fortalecimento do dólar. Por que nos mostra um fortalecimento do dólar? Aí a gente volta aqui, ó, falando um pouco mais sobre expectativa e probabilidade de corte de juros. O mercado já precifica e já tem probabilidade de corte unânime para o próximo mês de outubro, perfeito. Mas e aí? E o mês de dezembro? O mês de dezembro, apesar de ainda haver uma disparidade considerável entre cortar ou não cortar, lembrando que aqui levaria os juros para o patamar de 3,75, né, um corte de 0,25, e aqui seria a manutenção, não mexer nos juros. Então a gente percebe que começa a se alterar um pouco o cenário. Eu posso vir até aqui no histórico para dar uma olhada, que aqui nós conseguimos visualizar como vem mudando esse humor do mercado, essa probabilidade com base nos dados que vão acontecendo. Vamos pegar como exemplo aqui, ó, o corte de 0,25, né, que leva os juros para 3,75. Há um mês atrás era 34% de probabilidade. Há uma semana atrás, 82%, o mercado estava bem mais otimista, com maior probabilidade de corte. Um dia atrás, 73%. E por que caiu quase 10% de um dia para o outro? Nós estamos falando exatamente desses dados. Se o mercado americano, né, se a economia americana demonstra que não está tão frágil assim, talvez o Fed não precise ser tão agressivo nos cortes de juros. Se ele não é tão agressivo nos cortes de juros, qual é o efeito que isso causa no mercado? Uma provável retração do dólar, para o sentido contrário, um dólar mais forte. Então é isso que nós estamos visualizando hoje no índice Nasdaq, no S&P 500 e todo o restante do mercado. Agora falando um pouco da análise técnica, eu tenho algumas análises pré-estabelecidas, como por exemplo a Polkadot, que eu vejo como uma das melhores oportunidades que nós temos a curto e médio prazo. Tá? É uma cripto que do seu topo histórico de 2025, ela está defasada aí, vamos colocar aqui, em aproximadamente 52%. Nós temos um range muito bom de preço para trabalhar para cima e abaixo do que nós estamos agora, um range muito bom de proteção, já que essa Polkadot ela não avança abaixo dos 3,50 já fazem alguns meses. Então nós visualizamos que a mínima anterior de 2024, que era exatamente aqui nesse patamar de agosto de 2024, ela não foi rompida efetivamente. Ela foi testada com um falso rompimento e voltou acima. O que eu percebo é, nós temos muito mais a segurar o preço aqui embaixo, como um ponto de suporte confiável, do que o rompimento dele. O mercado cripto, na situação em que nós estamos, tá, onde ele ainda pode fluir muito positivamente, traz a oportunidade de se posicionar em Polkadot e, nesse caso, você entende que, apesar dessa reversão que nós visualizamos no curto prazo, de uma operação que chegou positiva a 15% e agora está negativa, isso não invalida a minha operação. Realmente, a invalidação da operação é o momento onde esse preço passa abaixo da mínima de 2024 de novo, rompe aqui mínima de julho e assim consequentemente. Você entende que eu atribuo vários porquês da minha operação ainda fazer sentido. Se você tem apenas um porquê ou nem sabe o porquê da sua operação fazer sentido ainda, talvez seja o momento de reavaliar a sua estratégia. Beleza? Vamos dar mais uma olhada se tem mais alguma coisa aqui. Ó, essa Chainlink, eu não tenho uma análise pré-estabelecida por enquanto ainda nela. O que a gente percebe é que essa máxima de 2025 foi o ponto onde foi testado aqui no mês de agosto e agora ela vem liquidando mais forte. Essa daqui me levanta assim um sinal de alerta à possibilidade do preço retrair um pouco mais. Tá? Eu inclusive colocaria uma FIBO lá do fundo de junho para cá, com a possibilidade dela perder esse patamar dos 20, chegando aos 17 e quem sabe até os 15 dólares. Vale lembrar que o principal fator para mim é o respeito do preço pela máxima de 2024. Isso daqui é unânime para mim, beleza? Na verdade, a máxima de 2025, o ponto anterior, né? O ponto mais alto que esse ativo fez no ano de 2025 acabou formando um topo duplo, tá bom? Então não é momento
de me posicionar. O preço está em liquidação. Vamos lá dar uma olhada aqui em mais uma e a gente avança para um próximo gráfico, só para concluir todo esse raciocínio. XRP ainda tranquila dentro de um range do ano de 2025. O que eu ainda percebo na XRP é a seguinte situação, do patamar que ela saiu antes, lá de junho, desse fundo até o nosso topo histórico, aqui no patamar de 3,50, 3,60, você já percebe que ela está aqui próximo dos 50%, querendo avançar para o 61,8 se romper o 50% para baixo. Então eu já tenho uma noção interessante de que provavelmente essa XRP esteja indo trabalhar para os patamares abaixo desse que nós estamos desde o mês de julho, tá bom? É o preço que vem trabalhando uma diminuição do seu range. Fechado? Então, tá interessante o caso da XRP, ainda nos abre muitas oportunidades a partir do 0,50 aqui da FIBO e o 61,8. Agora, o que fica interessante de acompanhar? Eu faço toda essa análise técnica, mas eu tenho que trazer uma análise complementar. Eu vou dar atenção mais para algumas criptos do que para outras. E para isso eu tenho o site, né, que é o Blockchain Center. Lá ele mede de forma a calcular ativos que estejam sobrecomprados e sobrevendidos, ou, vamos ser um pouco mais específicos, aqueles que não têm um desempenho superior ao Bitcoin, ou seja, não estão participando, ao menos temporariamente, daquela out-season. Então eu vou clicar aqui em ferramentas e gráficos e Altcoin Season Index. Cliquei aqui em cima. Olha só que interessante, ele está tratando que nós estamos num período de Altcoin Season. Por quê? Aqui embaixo tem a justificativa. Vamos descer um pouco mais. Ó. A justificativa disso é, vamos procurar o próprio Bitcoin. Se 75% das top 50 moedas do mercado cripto performarem melhor do que o Bitcoin nos últimos 90 dias. Repetindo, entenda o critério. Se 75% das top 50 criptos desempenharem melhor que o Bitcoin nos últimos 90 dias, nós estaremos dentro de uma altcoin season, tá? E o que acontece agora? Se a gente for já parar para olhar, vamos tentar encontrar aqui, no momento em que nós estamos, você já consegue perceber que grande parte das criptomoedas estão desempenhando muito bem. Inclusive, a própria Polkadot, vamos procurar ela aqui. Ó, a DOT ela ainda está plotado aqui como 16% de retorno dentro dos últimos 90 dias. Então quer dizer que essas em verde desempenharam melhor que o Bitcoin ao longo dos últimos 90 dias. E isso é o que está mantendo elas dentro desse período gráfico. Tranquilo? Aqui até parece que não está muito ok essa plotagem do Altcoin Season, ela está marcada aqui em 100%, mas no momento posterior onde atualizar o cálculo desse gráfico, muito provavelmente com essas recentes retrações que o mercado vem fazendo, nós tenhamos um recuo diretamente ligado à desvalorização das altcoins, que o preço volte a cair abaixo aqui do patamar dos 75. Então eu particularmente não olho com atenção nesse exato momento para o Blockchain Center aqui, para esse gráfico em relação aos ativos, eu vou buscar direto graficamente o caso de ativos como a Polkadot, que está muito próximo dos extremos de mínima, e obviamente outras criptos que estejam com estruturas de alta preservadas e sendo mantidas lá pelo gráfico de H4 ou diário, como é o caso da XRP. Beleza? Eu espero que você tenha curtido esse vídeo com uma pegada mais técnica para você entender o como visualizar se alguma operação ou alguma análise teve uma invalidação do mercado. O caso da Polkadot permanece ainda dentro dos parâmetros e você que já participou das nossas análises de mercado que acontece semanalmente ao vivo aqui pelo YouTube, sabe que essa análise ela foi feita e entregue para vocês no meio da live. Então, já se inscreve, garante aí a inscrição para que você receba mais conteúdos como esse, deixa o seu like para que ele seja entregue para mais pessoas. Agradeço por ter assistido até aqui e até mais.